Olha, duas crianças abordaram os agentes da CEMOB ontem à noite e disseram que estavam com fome. Puxa vida, cara. E pediram para acionar o Conselho Tutelar. Sobre essas crianças que procuraram os agentes da CEMOB ontem à noite, o Magão está ao vivo com o juiz da Infância e da Juventude, o doutor Adailton Lacerda, que eu já quero agradecer pela atenção dele. Pense num juiz que faz um trabalho brilhante na Paraíba. É o doutor Adailton Lacerda. Magão, contigo, Magão. Cidade em Ação, com Samuca Duarte. Muito bom dia, Samuca, a todos que acompanham o Cidade em Ação. Exatamente como você falou, um fato que aconteceu ontem à noite, né? Os agentes da CEMOB atuando aqui na orla da capital. Essas duas crianças chegaram até elas, né? Famintas, dizendo que estava com fome, queria comer e pedindo auxílio aí do Conselho Tutelar, né? Os agentes imediatamente alimentaram as crianças e levaram a um abrigo aconselhado pelo Conselho Tutelar. Para explicar melhor essa situação, quem está ao meu lado aqui é o juiz da Vara e da Infância, o Adailton Lacerda. Inclusive o Samuca parabenizou pelo seu trabalho e agradeceu a disponibilidade. Explica para a gente, nesses casos, para onde as crianças vão, qual é o destino delas. Muito boa tarde. Boa tarde, você, boa tarde, Samuca, boa tarde a todos os telespectadores. Olha, quando chega ao conhecimento da justiça de que alguma criança se encontra em situação de rua, existe aqui no município o Serviço de Abordagem Social, o ART, também tem os conselhos tutelares que podem fazer esse traslado. Inclusive, o Conselho Tutelar é porta de entrada, ou seja, tem competência para encaminhar essas crianças ou adolescentes para uma instituição de acolhimento. O que eu soube ontem é que essas duas crianças, na verdade, elas já estavam acolhidas numa determinada casa aqui do município e evadiram, ou seja, saíram e foram para ruas. E foram encontradas no bairro, me parece que foi a praia, e lá mantiveram contato com esses agentes que imediatamente acionaram o conselho. O conselho me liga e eu disse, olha, retorne com essas crianças para a mesma casa onde elas estavam acolhidas. Porque é um fato, às vezes, muito comum a questão de evasão de crianças. Ou seja, as instituições de acolhimento, elas não são uma prisão. Elas não têm cerca elétrica, grade, não. As crianças vivem como uma casa de família, como a sua casa, como a minha casa. Então, às vezes, é natural que as crianças saiam, é o que a gente chama de evasão. Mas assim que elas são localizadas, elas retornam para o acolhimento e recebem o tratamento devido. Essas crianças estudam, frequentam aula, tem tratamento de saúde, odontológico, psicológico quando é necessário. Então há todo um acompanhamento e a equipe técnica, tanto da casa quanto da Vara da Infância e Juventude, trabalha em harmonia no sentido de a gente ou reintegrá-la para a sua família natural ou mesmo para uma família ampliada, qual seja, parentes, um tio, uma tia, uma avó, um irmão. O que ela não pode é ficar mais de 18 meses no acolhimento. Nesses casos, essas crianças já moram em um abrigo, em casos que elas têm pais, né, e são encontradas nas ruas. O pai é acionado, eles podem perder a guarda das crianças. Quando elas não estão no acolhimento e são encontradas na rua, evidentemente que, em primeiro lugar, os pais são contactados, mas neste caso específico, elas já estavam acolhidas, elas não vão para os pais neste momento, porque exatamente aconteceu algum tipo de violação em que eles precisaram sair da sua casa e receber o apoio estatal, ou seja, ir para uma instituição, para um abrigo. Tá bom, muito obrigado pelas suas informações. É isso, importante a gente observar, caso você encontre alguma situação dessa, o Conselho Tutelar à disposição. Com imagens dele, Vital Vaz, repórter Diego Magão, volta aos estúdios da TV Arapuã. É isso aí, cara. Quando eu vejo uma matéria assim de crianças, eu fico analisando, né? Parabenizar o doutor Adailton Lacerda, ele faz um trabalho grande. Tem gente que fica querendo fazer filho, sabe? Como se filho fosse de plástico. Bebezinho de plástico. Meu irmão, criança precisa de atendimento médico, de educação, de roupa, de alimentação, de carinho e de atenção. Aí as pessoas fazem filho de bolo sem um planejamento. E aí o futuro do nosso país, como é? Porque as crianças que vivem numa situação dessa, elas estão vulneráveis.
tão vulneráveis, pode-se dizer assim, palavra bem mais tranquila para entender. Elas estão no caminho mais fácil de ir para o submundo do crime. Tu entendeu? A facilidade, a chance de umas crianças assim ir para o submundo do crime é muito grande. Ó, criança que é criada com pai e mãe dentro de casa, com toda atenção, quando cresce, encontra umas amizades por aí e mete a cara às vezes no submundo do crime, criado com toda a educação, com todo cuidado, se desvia dos conselhos dos pais e mete a cara no mundo do crime. Quanto mais crianças que vivem em uma situação como essa. É complicado, rapaz, é difícil. E ainda tem um bocado de gente fazendo filho, querendo fazer filho, querendo ter filho de bolo. Porque eu quero ter filho, porque eu quero ter filho. Às vezes não tem nem condição de sustentar direito a casa, mas quer ter filho. Tem muita gente assim. Tem mulher que não tem condições, mas quer ter filho. Tem cabra que não tem condições de sustentar a casa direito, mas quer ter filho. Como que esse menino fosse de plástico? É falta de raciocínio, cara. Entendeu? Como que diz, não, depois que crescer a gente vê. Depois que nascer, Deus toma conta. Não é assim, não.